na verdade, já foi contra os palestinos de forma indiscriminada. A própria autoridade palestina entende que o Estado de Israel não tem compromisso com a autonomia palestina. Nós temos o quê? O crescente aumento de assentamentos judaicos dentro do território palestino. Esse é um grande problema. Entretanto, a autoridade palestina renunciou a essas formas o quê? De embate violento. Mas isso não significa que eles concordam com as ações arbitrárias de Israel. E aqui, quando eu estou falando de Israel, eu não estou falando do povo israelense, eu estou falando do Estado israelense, da política institucional. E que nós sabemos que, em função de um histórico de conflitos, existem sim ações historicamente arbitrárias do Estado de Israel contra o povo palestino, não é? Contra o povo palestino. Inclusive tivemos momentos, por exemplo, no governo da Golda Meir, que tivemos o que nós chamamos de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado contra o quê? Contra movimentos políticos palestinos. Isso nós estamos falando da década de 70. Que foi uma época em que não havia Hamas, só havia o que? A OLP, e a OLP se uniu a movimentos terroristas mais seculares, entre eles o Setembro Negro. Lembra da história do atentado contra o grupo olímpico israelense em Munique, também na década de 70, se não me engano, 73 ou 76. E, inclusive, tem um ótimo filme sobre isso, chamado Munique, que eu recomendo, assistam. Né? E o que acontece? Hoje, o inimigo frontal de Israel, quando a gente fala de o quê? Movimento emancipatório palestino, é o Hamas, porque o Hamas usa desses atos. Só que há um detalhe. Essa ação da semana passada foi uma ação sui generis. Muito diferente daquilo que a gente viu antes. O Hamas, ele age como um invasor. Então, ele utiliza recursos logísticos para colapsar o sistema de defesa israelense e invade o território sul de Israel por terra, por mar e por ar. Usam parapentes, usam asa deltas para chegar o quê? Vamos dizer, cruzar a fronteira de Gaza com Israel, que é toda murada, é toda protegida. É por isso que muitos falam que Gaza virou um gueto. Derrubam partes dessas fortificações e invadem por terra e invadem por lanchas, por mar. E sobrecarregam o sistema de defesa antiaéreo, chamado Iron Dome, por meio do quê? De um ataque maciço por mísseis. Mísseis e drones. Mísseis, alguns deles mísseis e drones de origem iraniana. E aí começa o fato do ineditismo. Por quê? Porque o Hamas não agiu sozinho. Ele, de uma forma inédita, age de forma coordenada com outros movimentos de insurgência política islâmica que recorrem ao jihadismo. Entre eles, o Hezbollah, que é um movimento jihadista xiita, apoiado, financiado pelo Irã, sediado no Líbano, que em solidariedade também lança mísseis na fronteira norte de Israel, e se une a um movimento jihadista que até então era antagônico ao Hamas, de origem egípcia, chamado Jihad Islâmica, que participa da invasão e está com parte do quê? Dos civis sequestrados. Se eu não me engano, até agora eram 30 civis sequestrados só pela Jihad Islâmica. O que parece é que meses antes da invasão, tivemos reuniões de representantes do Hamas e do Hezbollah no Líbano com representantes da Guarda Revolucionária Iraniana, que é o exército do Irã. Então a articulação é iraniana. E aí você vai me perguntar provavelmente, o que o Irã quer? Primeiro, o Irã também tem uma política de erradicação de Israel. O Khomeini dizia isso. Vamos empurrar todos os israelenses para o mar. Hezbollah também fala de aniquilação de Israel. Lembrando, desde o quê? A guerra do Iraque e a guerra da Síria, com o fracasso relativo dos americanos,
e com o quê? Com a guerra civil síria, o Irã assume protagonismo político no Iraque, na Síria e ratifica no Líbano. É aquilo que nós chamamos de arco xiita. Até o que? Esse ano, em função das consequências da Primavera Árabe, especificamente no Iêmen, a Arábia Saudita, que é um protagonista regional que se opõe ao Irã, de cunho sunita, rompeu relações com o Irã e só o que? Restabeleceu relações neste ano com a mediação da China. Só que o que acontece? Desde o governo Trump, Israel, por mediação americana, está estabelecendo acordos comerciais e acordos de paz com os países do Golfo, que são países satélites da Arábia Saudita, que estão sujeitos, que estão ligados à Arábia Saudita. E é sabido que, neste ano, fechando esse processo, a Arábia Saudita iria fazer um tratado de paz com Israel, que eles chamam de Pacto Abraâmico, ou Pacto de Abraão. Isso intermediado pelos americanos. O Irã apoia isso, por meio do Hamas, para o quê? Gerar o quê? Uma comoção. Porque era sabido, era notório, que diante de um ato de agressão desse, onde nós observamos que o Hamas matou, sequestrou civis, homens, mulheres, crianças, idosos, né? Crianças, viu? Crianças enjauladas. Há indícios que o quê? Indícios não, me parece que já há provas que crianças recém-nascidas foram decapitadas, idosos que não foram o quê? Sequestrados foram queimados. Foi uma situação grave. Isso geraria uma ação inexorável, uma ação que vamos dizer, simbólica por parte do Estado israelense. Porque até então, a ação israelita na faixa de Gaza era cercar, enfraquecer economicamente a faixa de Gaza por meio da dificuldade de acesso a bens de primeira necessidade e circulação de recursos. E quando havia esses ataques que eu falei outrora, Israel simplesmente fazia ataques aéreos, mas seletivos, na finalidade de matar as lideranças. Do Hamas. Do Hamas. Agora não, Luiz. Agora eles vão invadir. Eles querem invadir, ocupar a faixa de Gaza. Netanyahu quer aniquilar o Hamas. O bombardeio ali aéreo já está sendo visto, já há um colapso humanitário dentro da faixa de Gaza, e isso já, na minha opinião, como analista, já era calculado pelo Hamas na perspectiva de gerar comoção de parte da comunidade internacional, como também da comunidade islâmica, inclusive local. Se eu gero comoção da comunidade islâmica, o governo saudita, que é considerado o defensor da fé islâmica, vai dar continuidade a esse tratado? Esse é o cálculo do Irã. Porque se a Arábia Saudita faz acordo com Israel, o Irã fica isolado em termos geopolíticos. Então, o dedo do Irã é para atingir isso. É para que ele não se isole. Os americanos já mostraram aqui para o que vieram. Desde 48, eles afiançam a existência de Israel por meio de logística, apoio econômico e militar. Fizeram de novo.